Você já passou por alguma situação na sua vida que parecia o fim? Parecia que o mundo estava caindo sobre a sua cabeça. Que até mesmo aquilo que era impossível acontecer de negativo acontecia diariamente na sua vida. E se eu te falar que o caos, as dificuldades, elas vêm para que a gente possa nos tornar pessoas grandiosas, para que nesses momentos de caos a gente crie uma criatividade, que a gente acenda uma inovação dentro de nós, onde nem nós mesmos tínhamos conhecimento de que éramos capazes de superar algo e de transformar a sua vida em algo tão grandioso, e que aquele caos, aquela dificuldade foi o ponto de partida para você ter um novo olhar, para você conseguir visualizar novas oportunidades. Então hoje eu vou falar para vocês 5 passos que mudam a sua vida, que tira você do caos para a prosperidade, que te leva a uma visualização muito mais ampla de toda a situação que você está vivendo atualmente. Então sejam muito bem-vindos. O meu nome é Fernanda, vocês estão no De Papo com Além. Então, primeiro eu vou contar uma situação da minha vida para vocês. Eu passei por uma situação aonde eu havia decidido enfrentar o mundo para conquistar tudo aquilo que eu desejava na minha vida, que era a minha liberdade profissional, que eram as minhas realizações profissionais, que era dar para os meus filhos e para minha família o conforto e tudo aquilo que eles merecem viver, o estudo, a escola, a alimentação, a casa confortável, a casa dos sonhos. Então eu decidi viajar e realmente mergulhar na minha vida, na minha nova realidade. Eu saí do CLT, eu já falei em outros vídeos, né, que eu já tive uma vida financeira muito estabilizada dentro de grandes empresas, empresas essas que são multinacionais, e que eu decidi deixar toda aquela minha estabilidade, tudo aquilo que me trazia segurança, para viver o meu propósito de vida, para viver aquilo que eu acredito até hoje que é a minha felicidade, que é o que me realiza, que é o que eu gosto de fazer. Não que aquilo que eu fazia eu não gostava, mas era algo muito raso diante da grandiosidade de tudo aquilo que eu queria viver, de tudo aquilo que eu queria transformar, de pessoas que eu queria também ajudar, levando lucidez, levando conhecimento, levando tudo aquilo que fez sentido para minha vida. Então eu entrei num mergulho de um autoconhecimento, né? Comecei a estudar mais sobre metafísica, sobre como atrair aquilo que você deseja, né, que é a física quântica. Comecei a estudar sobre a espiritualidade, mas desvinculada a qualquer tipo de religião, e sim algo que vai te tornar livre. Livre, que eu digo, você não vai depender de ninguém para conseguir se cuidar espiritualmente, para cuidar das suas energias, cuidar da energia da sua casa, conseguir trabalhar essas energias e o amparo espiritual ao seu favor, a favor de tudo aquilo que você acredita, sem dependência de um guru, sem dependência de um pastor, de um padre, de um pai de santo. Então eu decidi realmente mergulhar de cabeça naquilo que eu acreditava. E que às vezes para mim, lá atrás, quando eu trabalhava no CLT e que eu era estabilizada, eu estava num local confortável, num local de muito, de muita, assim, que me trazia aquele conforto mesmo, aquela zona de conforto onde eu falava assim,
tudo está sob controle. Agora é só prosperar, é só ganhar dinheiro e é só conquistar tudo aquilo que eu desejava. Onde eu vivi as melhores viagens da minha vida, aonde eu pude proporcionar, na época eu tinha só uma filha, eu podia proporcionar para ela o melhor que ela que eu poderia ali, né, com aquele trabalho oferecer. Mas eu decidi largar tudo isso e viver o que eu acreditava que era muito maior do que a estabilidade, que era muito maior do que aquela zona de conforto. E aí eu me levei a viver o desconfortável, o desconhecido. Eu senti muito medo, eu senti muito desconforto em não ter mais tudo aquilo que eu oferecia à minha família. Eu senti o desconforto de muitas pessoas, por exemplo, no final de semana e feriado, estar viajando e eu não poder mais proporcionar isso à minha família, porque a nossa renda familiar caiu demais. E foi onde eu falei assim, não, mas espera aí, tudo tem sentido. Porque às vezes aquele caos, sabe, parece que o mundo caiu sobre a minha cabeça. Eu passei situações onde por mais de um mês a gente se alimentava somente com arroz, feijão e ovo. Onde eu sei que hoje em dia é a realidade de muitos brasileiros, né? Só que eu não me permitia viver somente nessa atual realidade. Eu sabia que tudo aquilo era muito provisório, era só uma passagem, era só uma questão de acessar aquilo que eu sempre quis acessar, ou melhor, eu vou dizer para vocês, enfrentar aquilo que eu nunca enfrentei, que eram os meus medos. Era algo que me tirava de tudo aquilo que eu conhecia e que me levava para tudo aquilo que era desconhecido, mas que eu tinha necessidade de passar a conhecer, eu tinha necessidade de estudar mais, eu tinha necessidade de entender mais. Esse período não foi fácil. Às vezes nós temos que retroceder, dar um passo para trás, para conseguir um impulso muito maior para você, como se fosse mesmo uma mola, sabe? Você vai para trás, dá aquele retrocesso para você disparar. Disparar no sentido daquilo que você acredita e que você acredita tanto que você tem a certeza que vai acontecer, mesmo diante de tanto caos, mesmo diante de um mundo estar caindo sobre sua cabeça. Teve uma situação que o meu filho ficou doente no momento que não podia, porque sempre é assim, né? Onde eu não tinha o financeiro ali para conseguir proporcionar para ele uma consulta no médico bom, né? Para ele ter todo ali uma retaguarda sobre o que ele estava passando. E eu falei assim, bom, eu não tenho, mas eu vou conseguir. Então eu vou passar o meu filho nesse médico, que já era um médico onde, quando eu tinha mais condições, eu podia levá-lo. E eu decidi levá-lo lá, onde a consulta é R$ 1.000. E eu falei, eu não sei o que vai acontecer, mas eu vou conseguir esse dinheiro para fazer esse pagamento. A princípio, eles deixaram que eu pagasse no mês seguinte, então eu levei o meu filho, só que não parou por aí, né? Ele passou alguns medicamentos, os medicamentos e o tratamento dele é caro, que foram mais R$ 500 de remédio. E se bastasse isso, se já não fosse demais para o meu bolso, onde no momento eu não tinha essas condições, eu me deparei, gente, até com inalador. O meu filho ele precisava fazer uma inalação, uma não, por vários dias. E eu tinha um inalador
E quando eu fui fazer essa inalação no meu filho, o inalador queimou. Ou seja, eu falei, não, gente, parece que o mundo está caindo sobre a minha cabeça. No mesmo dia, eu peguei uma condução condução pública. E aí vocês sabem, né, que a condução aí por alguns anos, nós já estamos vivendo isso, você paga uma e por 3 horas você consegue utilizar o mesmo bilhete para poder retornar. E o que que acontece? No meu retorno, eu consegui pegar o mesmo ônibus com o mesmo motorista e com o mesmo cobrador. E para quem vive essa realidade, né, da condução pública, sabemos que quando pegamos o mesmo ônibus, o mesmo onde tem ali a mesma numeração, né, o mesmo transporte, você paga novamente, mesmo que seja depois de 5 minutos, você paga novamente a condução. Isso aconteceu comigo. Gente, mas eu cheguei a um ponto que eu falei, peraí, o que está acontecendo comigo? Então, o primeiro passo é não você se perguntar o porquê isso está acontecendo comigo, mas sim para que isso está acontecendo comigo, que muda bastante, parece que não, mas muda. Porque quando você pergunta, meu Deus, por que isso está acontecendo comigo? Porque tantas coisas estão caindo sobre minha cabeça, minha casa está desmoronando. Você fica ali sem respostas e você cria uma frustração muito grande, onde você não vai receber essa resposta que você deseja. Mas quando você começa a analisar as coisas, como já diziam os antigos, né? Fazer de um limão uma limonada, e você fala, peraí, para que isso, né? O que isso vem trazer para minha vida? O que precisa? Qual movimentação eu preciso fazer para mudar todo esse caos que está acontecendo na minha vida? O porquê, né? O porquê não, o para que eu estou passando por tudo isso. E eu comecei a analisar. E aí eu comecei a analisar para que eu estou passando por isso. Por quê? Era justamente porque eu precisava enfrentar mais alguns medos que eu tinha dentro de mim, principalmente de me expor, de expor o meu trabalho, de oferecer o meu trabalho para as pessoas, porque muitas vezes a gente espera a mudança de fora. Só que se você não faz toda uma movimentação interna, né, que depende de você, essa mudança externa não acontece. Então eu ainda não estava me movimentando o suficiente para conseguir transformar isso em minha vida, para transformar todo esse caos na prosperidade que eu queria viver. Então, o primeiro passo, analisa, não vê, mude o foco. Né? Aí já é o segundo passo. Mude a maneira que você enxerga aquela situação. Então, o primeiro passo é, para que eu estou passando por isso? É alguma coisa que você tem que transformar dentro de você. Alguma movimentação interna que você tem que fazer dentro de você, uma superação. E para mim era uma superação de medo, porque por muitos anos eu trabalhei fechada dentro de um banco. E aí a gente só tem ali, né, os contatos com os amigos de trabalho. Mas, por exemplo, trabalhar numa rede social e falar para tantas pessoas, né, onde você não tem ainda esse domínio, né, você ainda não tem essa oralidade, essa facilidade de comunicação através de uma câmera, para mim era algo a enfrentar. Era algo que era necessário enfrentar e superar para eu conseguir realmente alcançar um maior número de pessoas, porque eu tenho um propósito muito grande, né? Em levar conscientização, em levar lucidez, em levar, às vezes, tirar a venda, sabe mesmo?
dos olhos de algo que está tão claro ali na sua frente. É só você dar um passinho, mas que no desespero, no meio daquele caos, no meio de toda aquela loucura que você está vivendo, você não consegue enxergar. Então, olhe a situação, né? Não crie um preconceito. Porque normalmente quando vem uma situação difícil para a nossa vida, para a gente resolver, ou que você está passando, de repente uma dificuldade de escassez, de dificuldade na saúde, dificuldade profissional, algo que você tem que enfrentar, você tem que ir para dentro de você de verdade, fazer assim uma viagem interna, porque a gente sabe quais são as nossas fraquezas, mas nós temos que acessá-las, porque são essas fraquezas que estão te impedindo de conquistar algo muito mais grandioso, algo que você é tão imensurável que nem você tinha ideia que era capaz de alcançar. Mas por quê? Enquanto a gente não trabalha esse interno nosso, essas nossas, vamos dizer assim, esses nossos inimigos que a gente tem tanto medo de enfrentar, que o meu era o medo, né? Enquanto a gente não fala, não, eu vou fazer mesmo com medo, porque, gente, tudo aquilo que a gente não conhece, a gente vai passar a conhecer a partir do momento que a gente realizar. Eu ainda acho até hoje que eu estou muito crua na internet. Eu estou muito crua na minha oralidade. Não é algo que eu ainda supero, mas eu sei que depois de muitos e muitos e muitos vídeos, eu vou me aprimorando, eu vou me lapidando. Então, tudo que a gente faz na nossa vida é lapidação. Então comece mesmo com medo, não fique esperando oportunidades ou cair do céu ou um sinal externo para que você faça o que você deseja fazer. Faça com o que você tem nas mãos hoje, né? Porque eu ainda não tenho o cenário que eu gostaria, eu não tenho ainda toda a estrutura que eu gostaria de mostrar para vocês e oferecer para vocês porque vocês merecem. E eu sei que eu também mereço. Então esse também é o terceiro ponto. A gente tem que se sentir merecedor daquilo que a gente deseja alcançar. A gente tem que confiar no nosso merecimento, ter autoconfiança mesmo agindo com medo, mesmo não tendo certeza de onde isso vai dar. Mas se você tem a certeza de que é algo que você ama fazer e é algo que vai te levar para onde você deseja chegar, faça. Faça sem cobranças, sem autocobranças. Então, cuide mais de você com carinho, não se cobre tanto, não seja tão perfeccionista. Não espere estar tudo bonitinho. Hoje eu trouxe até um cenário mais simples do que o normal que eu trago, que já é simples também, mas foi proposital para mostrar para vocês que talvez não seja o cenário que vai levar a mensagem que eu desejo levar para vocês, mas sim eu que estou aqui para levar essa mensagem, os meus conhecimentos e as minhas vivências, de que todo mundo passa por alguma frustração, de que todo mundo passa por grandes dificuldades, mas depende do olhar que você tem disso. Então, qual é o olhar que você está tendo diante das dificuldades? Então, terceiro passo é você acreditar no seu automerecimento, acreditar que você merece viver o melhor, que você merece viver a sua melhor versão, que talvez essa versão que você está vivendo nessa realidade hoje, eu até me emociono, desculpa, porque quando a gente supera algumas dificuldades que a gente passa e onde a gente chega, o que a gente é capaz de construir,
o que a gente é capaz de fazer. Às vezes a gente está numa situação que cega a gente. Então, foca onde você quer chegar. Esse é o quarto passo. Qual é o foco? Aonde você está focado? Você está focado no seu problema, naquele problema atual lá do inalador. Sabe o que eu fiz com o meu inalador até chegando nesse assunto? Eu não tinha condições de pagar esse inalador. Porque, gente, eu não tinha condições de nada. Eu não tinha condições de comprar mistura. Mas eu tinha uma grande força dentro de mim. E eu sempre visava o meu foco. Eu falava, eu não vou perder o meu foco. E tudo que acontecer diante de mim que tira do meu foco, eu não vou me deixar distrair. Então, não se distraiam com as dificuldades. Não se distraiam com coisas que acontecem justamente para te tirar do foco, para te tirar do seu caminho, para tirar de tudo aquilo que você acredita. Porque quando vem uma tonelada de problema, não é fácil, a gente tem vontade de desistir. A gente tem vontade de até voltar para aquele lugar que você abriu mão, que você um dia abriu mão e que você estava estabilizado. Só que não vale a pena voltar para algo depois de tudo que você caminhou e que você já está prestes a conquistar. Só basta a constância, a insistência e a confiança. Esse é o quinto passo. Confie. Confie no invisível. Confie onde você quer chegar. Confie e tenha constância. Não desista mesmo diante de tantos fatores problemáticos. E aqui eu contei muito pouco diante do que eu passei, né? Senão o vídeo fica muito longo. Mas, gente, chegou um dia que minha filha falou, não, mãe, peraí, isso daí já virou stand-up, já virou palhaçada. Porque no mesmo dia acontecia 500 coisas, gente. 500 coisas que eu falava, você acredita que aconteceu isso? Você acredita que na hora que eu fui ligar o inalador pifou? E eu descobri depois, gente, minha cunhada vai assistir esse vídeo, e eu pedi para ela o inalador dela emprestado, né, da minha sobrinha, porque eu precisava fazer aquela inalação no meu filho, e eu ainda não tinha condições de comprar um outro inalador. E vocês acreditam que quando eu fui ligar esse segundo inalador que eu peguei emprestado, ele pifou também? Não é um momento que você fala, meu Deus, eu vou chutar o balde, eu vou sair chutando tudo. Não, eu dei risada e falei, calma. Respira, usa toda os seus conhecimentos, usa tudo aquilo que você está aprendendo e que você já aprendeu e tire dessa situação, faça dessa situação, desse limão, uma grande limonada. E o que eu fiz? Bom, eu não tenho mais dinheiro para comprar um novo inalador, eu não tenho mais ninguém que eu conheça para pedir um inalador emprestado, e mais uma, né? Além de comprar o inalador para o meu filho, eu tinha que pagar o da minha cunhada. Então eu falei, não, mas espera aí, será que existe alguém que possa consertar esse inalador? Né? Será que de repente eu não consigo uma pessoa para consertar esse inalador? Porque se tudo tem conserto, deve existir também esse conserto. Nem que eu pegue emprestado com a minha mãe, que sempre foi minha grande salvadora, esse valor para pagar, que pelo menos para pagar o conserto, acho que conseguiria pegar emprestado para depois pagar para a pessoa. E foi quando eu lembrei eu procurei várias assistências, né, que consertava aparelhos envolvidos aí com a saúde, mas eu já imaginava, tudo deve ser muito caro, né, porque quando envolve algo que já não tem mais a assistência e que outra assistência de outra marca tem que consertar aquilo que não é da marca deles, mas mesmo assim eu me desanimei. Por isso que eu falo, não foque
A primeiro ponto, olha o que eu pensei. Ai, deve ser muito caro. Já pensei errado, né? Então, assim, foque sempre no positivo. Não foque no negativo daquela situação. Depois eu falei, não, peraí. Eu lembro de um senhorzinho que ele consertou meu micro-ondas. Ele consertou minha air fry. Então, será que ele, de repente, não consegue consertar esse inalador? E eu entrei em contato com ele. Falei assim, por um acaso o senhor conserta inalador? E ele falou, não, eu não conserto. Mas o que aconteceu? Eu falei assim, olha, aqui agora, depois de 2 inaladores queimados, eu descobri que a tomada que eu liguei era 220. E como eu moro nessa casa há 2 anos, e essa tomada a gente só utilizava para recarregar o celular, e recarregar celular é bivolt, a gente nunca tinha percebido que aquela tomada era 220. E quando eu liguei, eu estourei os 2 inaladores. E ele falou assim, pô, nossa, que pena. Infelizmente, eu não conserto, mas você pode encontrar em tal lugar. E me falou até um bairro. Eu falei, muito obrigada. E eu tirei o foco daquilo, de verdade. Eu falei, a espiritualidade, o amparo, eles vão me ajudar. Eles sabem a situação que eu estou vivendo. Eu confio que algo maior vai acontecer e que eu vou conseguir fazer essa inalação no meu filho, ou que meu filho até mesmo vai ser curado e não vai ser necessário fazer utilização dessa inalação. E aí, vida que segue. No mesmo dia, eu estava indo, nem lembro mais onde eu estava indo, agora deu um branco, mas eu sei que eu estava na rua. E esse mesmo senhor me retornou no WhatsApp. E ele falou assim, Fernanda, você quer trazer esses inaladores aqui para que eu dê uma olhada? Porque às vezes, se for somente o fusível, ou se for somente a placa, eu consigo consertar, porque não é nada de diferente do que eu já faço. Eu só vou falar para você que, assim, se for um motor, já é algo que foge do meu conhecimento. Mas você quer trazer para que eu possa te ajudar? Então, assim, gente, acredite que tudo tem solução. Tudo é muito provisório do que a gente vive. Só que quando a gente sempre tem um olhar positivo diante daquela situação, parece que o mundo, ele, ao mesmo tempo que ele está caindo na sua cabeça, ele dá uma reviravolta e alguma solução chega nas suas mãos. E para mim isso foi tão grandioso, porque de novo eu vou me emocionar, porque parece algo muito simples, mas foi algo que eu precisava muito naquele momento. E eu levei os inaladores para ele consertar. E graças a Deus, no outro dia ele já me retornou e falou: Fernanda, eu te falei, era só o fuzil. E eu consegui trocar. E eu ainda falei quanto fica, né? Que eu já fiquei preocupada de como que eu ia pagar aquilo. E ele falou assim, R$60 os 2. Então, de verdade, eu agradeci tanto a espiritualidade, eu agradeci tanto ao amparo, eu agradeci tanto ao universo, porque era algo que, pegando emprestado, eu sabia que eu poderia pagar e que eu poderia depois pagar a pessoa de quem eu peguei emprestado, porque era algo que estava dentro do meu limite ali, naquele momento. E eu agradeci tanto à espiritualidade, ao universo e a esse senhor, que quem sabe um dia essa história chega até ele. E lá também para ele eu agradeci muito, porque ele não sabe a grandiosidade que ele teve no ato dele. Então, é mais uma coisa que eu vou falar para vocês para finalizar esse vídeo. Além dos 5 passos que eu falei, acredite que quando você não tem o foco no negativo, quando você tem uma visão diferente de tudo aquilo que você está passando de caos, as coisas começam
se transformar e o milagre acontece. Porque os milagres, eles são mais comuns do que vocês imaginam. Às vezes, a gente imagina que um milagre é somente quando uma pessoa ressuscita, quando uma pessoa se cura de uma doença grave, que realmente isso é muito comum quando se existe a fé, a confiança, a constância. Mas, para mim, eu vi essa situação como um grande milagre, porque era algo que para mim eu precisava naquele momento. Assim como eu já contei para vocês que um dia eu fui levar o meu filho a uma consulta médica e o meu marido esqueceu a chave do carro na, na porta do carro, por fora. E era uma rua muito perigosa. Uma rua com muita incidência de roubo, principalmente de carros e celular. E eu entrei, nós ficamos ali, acho que por em média 1h30, e quando nós saímos, que meu marido deu por falta a chave, ele falou, meu Deus, onde eu coloquei a chave? Começou a procurar. E eu falei, será que você não deixou no contato do carro? Ele falou, impossível. Quando nós voltamos correndo para o carro, que nós já íamos embora, né, depois de 1h30, ele encontrou a chave na porta do carro pro lado de fora, num lugar muito iluminado, onde era impossível alguém não ver aquela chave, e nosso carro estava ali intacto. Então, essa é a mensagem que eu quero trazer para vocês. Confie no invisível, confie que existe algo muito maior, superior, nos guiando, nos protegendo, nos dando força nos momentos dos caos e das dificuldades e tentando levar para a gente a lucidez, a consciência e a clareza de que aquilo que você está vivendo não é algo final, não é o fim, como eu havia dito no início desse vídeo, que parece que tudo é o fim, que você está vivendo o mundo caindo sobre a sua cabeça. Mas isso não é o fim. É somente o ponto de partida para a sua transformação. É somente aquela alavancada que você precisa ter, onde você dá um passo para trás e ganha um impulso muito grande para ir para frente com toda a força, com tudo aquilo que você acredita. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Peço desculpas pelas minhas emoções. Se fez sentido para você, deixe o seu like. Me segue no canal para que você tenha acesso a outros insights, a outras histórias para trazer lucidez para sua vida, assim como trouxe para minha. E para você ver a vida de forma diferente. Um grande beijo para vocês e até o próximo vídeo.